Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade então. Vamos iniciar uma oração para que o Espírito Santo nos ilumine. Eu vou fazer a oração, eu peço que todos acompanhem, que inclinem suas frontes. Bendito Deus, nós lhe somos muito gratos porque tu estás aqui conosco para iluminar nosso entendimento, na compreensão da tua verdade. Pedimos o teu auxílio agora para que a tua luz possa brilhar mais, que nosso discernimento possa ser apurado pelo teu poder, de modo a compreendermos a tua palavra, especialmente sobre este assunto da condição de existência, tendo como fundamento a Trindade, e que possamos compreender amplamente o teu amor, teu grande amor que tens para conosco. Em nome de Jesus, agradecemos a ti por tudo e nos perdoe de todos os pecados. Amém. Bom, pessoal, no último sábado nós vimos a conclusão, né, sobre a condição de existência, só que hoje eu quero dar um pouco mais de continuidade, porque precisamos estar analisando acerca dos atributos da divindade. E os atributos da divindade são muito importantes para nós, porque nos ajuda a compreender as ações de Deus para conosco, especialmente tendo o entendimento de que Deus é Trindade, e o fato de que ele nos criou e criou todas as coisas com base na mediação de Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Nós compreendemos que, se não fosse a mediação de Cristo, não seria possível nossa existência, nossa origem. E, pelo seu grande amor para conosco, a divindade se uniu ao amor de Jesus, no princípio de se entregar por nós, no princípio de dar o passo de ser o intercessor em nos criar, de modo que viéssemos a existir e viéssemos a existir de forma perfeita, de modo que pudéssemos viver numa correalidade com Deus, ter uma vida eterna garantida. Isso é fundamentalmente importante para a nossa compreensão. Eu gostaria de ler aqui para vocês o livro chamado Ciência do Bom Viver, de Ellen Goldwhite. Ela diz o seguinte, na página 425. Ela, nesse texto, ela esclarece mais acerca da condição de existência e o fato de Cristo ter sido nosso mediador. Ela diz o seguinte, é mediante o dom de Cristo que recebemos todas as bênçãos. Por meio desse dom, chega dia a dia até nós o fluxo incessante da bondade de Jeová. Toda flor com seus delicados matizes e sua fragrância é concedida para nosso gozo por intermédio daquele dom. O sol e a lua foram feitos por ele. Não há nenhuma estrela que embeleze o céu, que por ele não haja sido criada. Cada gota de chuva a cair, cada raio de sol espargido sobre nosso ingrato mundo, testifica do amor de Deus em Cristo. Tudo nos é suprido através daquele inexprimível dom, o Filho unigênito de Deus. Ele foi pregado na cruz, a fim de que todas essas munificências pudessem fluir para a obra de Deus, o homem. Aqui nos é revelado de forma muito clara o relacionamento de Deus com o seu Filho, desde a presciência. E em cada matiz de flor, em cada embelezamento das estrelas, o sol, a lua e todos os astros que iluminam nosso universo, toda a estrutura de nosso ser, fala-se do amor de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esta realidade, registrada na natureza, indica diretamente a satisfação da condição de existência proveniente da segunda pessoa, que foi Jesus Cristo, em ter se dado por nós, oferecido-se como cordeiro morto, e assim feito com que a condição fosse satisfeita, de modo que a providência do céu pudesse estender o seu poder em vir a nos criar. E sermos nós criados pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, fomos criados de forma perfeita. E essa perfeição Deus viu na natureza e disse que tudo isso era bom. Esse dizer divino
de que cada coisa que ele criou, mostrando que era bom, identificava definitivamente a satisfação da condição de nossa existência por meio de Jesus. E em tudo que existe na natureza, mesmo nas partículas, é possível verificar o amor de Deus para conosco. Os cientistas, bem recentemente, têm investigado amplamente a questão de um mecanismo entre os átomos, chamados de mecânica quântica. A mecânica quântica é um princípio muito complexo existente no nosso átomo. E os cientistas desejam muito, anelam muito compreender como que esse processo funciona no átomo e por que ele existe. Nas descrições da palavra de Deus, nós podemos enxergar este amor exatamente escrito na natureza. E a inscrição da natureza, na natureza do amor de Deus, está exatamente relacionada com o princípio da mecânica quântica. Por quê? Porque a mecânica quântica, os cientistas perceberam que são normas determinativas para a construção da matéria. A sua posição no espaço e a sua estrutura de massa no espaço. Isso significa que quando tudo veio a existir, veio já pré-ordenado, de uma lei pré-estabelecida, para que aquela estrutura pudesse existir. E isso é muito significativo quando se trata acerca da criação de Deus, que revela o seu amor para conosco exatamente nos princípios da matéria. Princípios estes que se correspondem à satisfação da condição de nossa existência. Por isso que o Espírito de Profecia deixa muito claro que todas as coisas foram criadas por ele e todas as coisas criadas falam acerca de Deus, revelam o seu amor para conosco. No livro de Romanos, no capítulo 1, no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo, pela inspiração de Deus, ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O apóstolo Paulo apresenta que nas leis da natureza existe a revelação real de Deus. A natureza testifica acerca de seu Criador, testifica acerca de Deus. Uma das estruturas fundamentais da matéria, que seria o átomo, nele se compõem os prótons, os elétrons e os nêutrons. A revelação tríade das subpartículas que fundamentam a matéria do universo é uma revelação direta da Trindade. É uma revelação do poder trino em ter criado todas as coisas. Só que esta revelação, no mecanismo dos átomos, é revelado também a condição de existência. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Os cientistas descobriram que o próton ele fica exatamente no núcleo do átomo. E, juntamente com o próton, há os nêutrons, que conseguem estabilizar os prótons no núcleo do átomo. E essa estabilidade faz com que os prótons fiquem amontoados de uma forma muito organizada no núcleo do átomo. E, na periferia do átomo, nós temos os elétrons, que giram ao redor. Isso significa que, na função tríade da matéria, os átomos no núcleo, a partir do núcleo do átomo, eles passam informações quânticas para as estruturas orbitais dos elétrons, e os elétrons podem saltar nessas estruturas orbitais e realizar a formação da molécula de uma determinada matéria. Essa molécula vai executar as mesmas funções provenientes do átomo, e a partir daí é que ocorre o surgimento da matéria natural. Todo este processo, todo este princípio está relacionado às três partículas fundamentais, ou chamadas de subpartículas, que são os nêutrons, os prótons e os elétrons. Nessa relação desses três, nós verificamos que existe uma relação direta com a criação proveniente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade, ela se manifesta exatamente nessas estruturas.
E a matéria natural fala aos nossos sentidos acerca da existência de Deus e também de seu poder criador e a revelação do seu amor para conosco, de podermos passar a existir por causa deste amor. Nenhum mérito nós tínhamos para existir. Nada em nós tínhamos como condição para satisfazer o que Deus requeria de nossa existência. Mas mesmo assim, em seu grande amor, o passo que ele deu para conosco em interceder, proveu a nossa criação. E é por meio disso que nós existimos. No texto do livro de Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 15 até o versículo 17, ou até o versículo 19, nos é dito assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 19. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando o apóstolo Paulo revela que Cristo é antes de todas as coisas, não apenas mostra a sua divindade por ele ser um ser incriado, mas revela que o fato de ele ter se tornado primogênito, dando-se ele o passo de estar mediando a nossa criação, significava que ele fez isso antes de todas as coisas existirem. Por isso que o texto do versículo 17 nos informa que ele é antes de todas as coisas. A primogenitura de Cristo em ter satisfeito a condição de nossa existência indicou que ele realizou estas coisas antes de tudo existir. Por isso que é dito que todas as coisas subsistem por ele. Isso quer dizer que ele é a fonte de nossa absoluta existência. E ele é cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O fato de Cristo ser o princípio significa que foi ele quem criou o tempo. O tempo é o aspecto do princípio. E o princípio é a origem, a fonte em que Cristo deu o passo para nós virmos a existir. O passo de Cristo Jesus em interceder por nossa existência foi um evento que revelou que nossa existência veio pela graça dele, pelo seu amor estendido a nós. E isso era necessário, porque nossa existência não era possível de ser realizada. A criação não era possível de ser efetuada, a não ser que a Trindade se manifestasse, a não ser que Deus fosse tríade, porque se Deus fosse apenas uma só pessoa, ou mais ou duas pessoas, não resolveria o problema. Deveria ser três pessoas, justamente para estabelecer a nossa existência. No verso 19 é dito: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A divindade tomou atitude na atitude de Cristo interceder por nós na criação. O passo de Cristo Jesus envolveu não apenas a atitude dele como um ser divino, mas envolveu toda a divindade. Tanto o Pai quanto o Espírito Santo contribuíram no passo de Jesus para a nossa existência. O fato de que Deus deveria ser o Criador por meio de Jesus Cristo. E este fato evidenciou-se na revelação das três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia, aqui no versículo 16, querendo detalhar um pouco mais, diz que Deus criou tanto as coisas que há nos céus como na terra, visíveis e invisíveis. Isso é uma demonstração de sabermos que o universo ele não é composto apenas de coisas visíveis
e palpáveis, como a ciência sempre costuma propor, para dar uma identidade científica à existência de coisas que nós enxergamos, ou de fazer parte das leis da existência. Até mesmo as coisas invisíveis fazem parte de nossa existência. E é nesse sentido que nós precisamos compreender aí, ou contemplar, a questão da espiritualidade. Porque é exatamente nesse ponto que se acha encaixada a existência de seres celestiais que nunca conhecemos. Nós, principalmente, que nos envolvemos com o pecado. Nós habitamos no universo escuro, e a escuridade do universo nos separa da grandeza e da glória de Deus, nos destitui da glória de Deus. E isso tudo é muito importante, porque nos revela que Jesus Cristo tomou a decisão em nosso favor, já sabendo que o homem poderia cair mesmo, e poderia pecar e se rebelar contra Deus. E nesse sentido, toda a providência do céu, por meio da Trindade, foi tomada em nosso favor. Não apenas para sermos criados, mas mesmo que viéssemos a pecar, mesmo que fôssemos colocados a uma situação de virmos a inexistir para sempre, a divindade já tinha tomado a devida providência. E essa providência era o Cordeiro morto, que foi morto em nosso lugar, que foi morto para satisfazer a nossa existência, de modo que fôssemos criados pelo seu poder. A divindade, ela possui os 3 atributos fundamentais. Gostaria primeiro de mostrar para vocês um texto que eu acho fulminante acerca no que diz respeito à Trindade. Esse texto se encontra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 14, quando nos diz o seguinte, aqui é uma conclusão da saudação de Paulo na carta que ele escreveu aos Coríntios. Aí é dito assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, a graça é exatamente o passo que Jesus deu por nós. Nós existimos gratuitamente. Nós não pedimos para existir. E o passo dele revelou a sua graça. E essa graça somente se manifestou por causa do amor de Deus. Este amor é o Pai, a revelação do Pai. E a comunhão para nós convivermos com Deus por toda a eternidade, quando viéssemos a ser criados, estaria no poder e na manifestação da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Por isso que Paulo, nesse versículo, ele diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Por isso que nós temos essa compreensão clara da revelação da Trindade. As 3 pessoas manifestadas. Agora eu quero revelar para vocês, aqui nas Escrituras, acerca dos 3 atributos da divindade. O primeiro atributo que nós podemos observar está no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículo 14. Este atributo é chamado de onisciência. Diz assim, com quem tomou Deus conselho que lhe desse entendimento? Ele ensinasse o caminho do juízo? Ele ensinasse conhecimento? Ele mostrasse o caminho do entendimento? Aqui nos é revelado um dos atributos de Deus, é a onisciência. A onisciência é um atributo acima da ciência. Ela está integralizada à presciência de Deus, que é a natureza divina. E a onisciência, ela é
um dom do próprio Deus, uma faculdade dele mesmo. Nenhum ser criado possui onisciência. E, nesse sentido, a onisciência ela passa a ser a fonte de todas as ciências, de toda a sabedoria que nós conhecemos e compreendemos. Nesse sentido, é perguntado aqui pelo profeta Isaías, quando Deus criou todas as coisas, quem é que ensinou a ele o caminho? Ou o caminho do juízo? O caminho do entendimento? Ninguém o ensinou. Se ninguém o ensinou, não é só porque ele já sabia, mas é porque ele criou até mesmo o saber. Deus, ele criou não só a sabedoria, a ciência, mas ele também criou o saber. Ele criou o entendimento. Então, realmente, quem é Deus? Deus é um grande mistério. Infinitamente um grande mistério. A nossa compreensão não alcança a amplitude acerca de Deus. Eu quero ler um texto aqui para vocês, falando exatamente sobre isso, para vocês sentirem a gloriosa divindade de Deus. É uma coisa impressionante. Mas é dito o seguinte aqui, ó. Ela diz o seguinte: as coisas encobertas são para o nosso Senhor Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos. Ela cita Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. E ela continua e diz o seguinte: a revelação que Deus de si mesmo deu em sua palavra é para nosso estudo. Esta podemos procurar compreender, mas além disto não devemos penetrar. O mais elevado intelecto pode esforçar-se até a exaustão em conjecturas concernentes à natureza de Deus. Mas infrutíferos serão os esforços. Esse problema não nos foi dado a resolver. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Ninguém se deve entregar a especulações com referência à sua natureza. A esse respeito, o silêncio é eloquente. O onisciente está acima de qualquer discussão. Mesmo os anjos não tiveram permissão de partilhar nos conselhos entre o Pai e o Filho, quando foi delineado o plano da salvação. E as criaturas humanas não se devem intrometer nos segredos do Altíssimo. Somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas, mas, como criancinhas, é-nos dado a amá-lo e obedecer-lhe. Em lugar de especular quanto à sua natureza ou suas prerrogativas, demos ouvidos às palavras que falou. E essas palavras estão exatamente no livro de Jó, no capítulo 11, versículos 7 a 9. E como que diz essas palavras? Jó, capítulo 11, versículos 7 a 9. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? E mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Isso é simplesmente maravilhoso. E a nossa mente deve apenas se submeter em humildade de coração em relação à grandeza e majestade de Deus. Por isso que Deus é incompreensível. O fato de sabermos de que Ele é Trindade, porque a Bíblia claramente revela sobre isso, acerca dele, nos leva a pensar muito claramente acerca do mistério envolvido sobre Deus. Por isso que no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 17, aliás, versículo 14, né? Nós vimos que ninguém deu entendimento para Deus criar todas as coisas.
Isso revela que ele, de fato, é onisciente. E a onisciência é uma característica que só existe em Deus. Em nenhum ser criado existe essa característica. Nem mesmo no anjo mais elevado existe o dom da onisciência. Outra característica fundamentalmente importante, ela se acha também no livro de Isaías. No capítulo 43, versículo 13. É dito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aqui é revelado o imenso poder de Deus. E o imenso poder de Deus possui um nome. Significa onipotência. A onipotência significa que ele tem todo o poder. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. O que ele desejar realizar, ele faz. E o mais impressionante na onipotência de Deus é que Deus, ao poder realizar qualquer coisa, ele nunca peca. Deus, ele pode fazer qualquer coisa e ele nunca peca. Nunca erra. Tudo o que ele faz é exatamente e extremamente perfeito. Isso é o mais incrível acerca da majestade de Deus. Isso é o mais impressionante. Por isso que ele pergunta, algo poderia escapar de suas mãos? Se ele agir, algo pode impedi-lo de realizar? Nada pode impedir as realizações de Deus. A sua majestade e grandeza são imbatíveis, são insuperáveis. E Satanás muito ambicionou isso. Satanás tanto ambicionou isso, e isso tanto mexeu com Satanás, que ele queria ser igual a Deus. O fato de ele perceber que Deus era extremamente livre em suas ações e poder realizar qualquer coisa com absoluta perfeição, sem nenhum tipo de questionamento. Isso revela realmente que Deus é o ser perfeito, completo, integral, incriado e totalmente misterioso. Então, nós temos agora dois tipos de características em Deus: a onisciência e a onipotência de Deus. Agora, existe também uma outra característica que também é muito conhecida. Ela se acha em Hebreus, no capítulo 4. No versículo 13. É dito assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui é revelada a sua onipresença. Nós sabemos que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas existe uma coisa maior do que este conceito, que nós já estamos acostumados a saber. E esta coisa maior é o fato de que todas as coisas, todos os lugares, Deus está diante de Deus. Tudo o que existe está diante dele, patente, nada está oculto. Então, tanto o fato de ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como também no fato de ele poder perceber e enxergar todas as coisas ao mesmo tempo, todos os lugares ao mesmo tempo, revelam que ele é onipresente. E a onipresença de Deus não implica apenas de ele se achar numa determinada localidade geográfica, regional. Não apenas isso. Mas revela que ele pode estar no presente, no passado ou no futuro. Ele pode estar presente no passado, presente no presente e presente no futuro. Deus, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, ao mesmo tempo. E isso é onipresença também. Isso é um fator muito fundamental para compreendermos acerca de Deus e percebermos que nós precisamos depender inteiramente dele. A nossa fé, a nossa confiança deve se voltar para com ele, porque de fato ele está no amanhã ou daqui a alguns dias,
como ele pode estar no passado, há dias atrás. Ele pode ter resolvido coisas do passado que você achava que já passou e não teve mais jeito de terem sido resolvidas. Mas ele já pode ter resolvido, e você não soube disso. Ele também pode resolver problemas no futuro, que você acha que não tem solução. E ele também já resolveu esses problemas, sem interferir na livre ação dos seres humanos. Os seres humanos, eles têm liberdade de ação para fazerem o que eles quiserem realizar. E Deus já está lá, resolvendo o problema. Ao mesmo tempo em que ele se encontra aqui, como ele também poderá estar lá atrás, no passado. Ele está em qualquer lugar. É assim que vemos a grandeza de Deus. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus mostram para nós o quão pequeno nós somos e quão grande é Deus para compreendermos acerca dele. Na página 428 do Ciência do Bom Viver, ela diz o seguinte: estão atualmente penetrando as instituições educativas e as igrejas por toda parte ensinos espiritualistas que minam a fé em Deus e em sua palavra. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é aceita por muitos que professam crer nas Escrituras. Mas, se bem que revestida de belas roupagens, esta teoria é perigosíssima. É um perigosíssimo engano. Ela representa falsamente a Deus, sendo uma desonra para a sua grandeza e majestade, e tendo por certo não somente a extraviar, como a aviltar os homens. As trevas são o seu elemento, a sensualidade a sua esfera. O resultado de aceitá-la é separação de Deus, e para a caída da natureza humana isto importa em ruína. Devido ao pecado, nossa condição não é natural, e deve ser sobrenatural, o poder que nos restaure. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Assim como Deus, em Jesus Cristo, criou todas as coisas que era impossível de existir, assim também o impossível que imaginamos de nos libertarmos de nossos pecados, ele pode nos libertar em Jesus Cristo. Isso caracteriza definitivamente a grandeza de Deus para conosco e reprova a ideia de que Deus seja apenas uma essência ou uma energia que penetra todos os lugares. Esse pensamento é chamado de panteísmo. E o panteísmo é algo absolutamente diabólico. Não pertence às escrituras inspiradas por Deus. Não faz com que a natureza se submeta ao controle de Deus. Muito pelo contrário, rebaixa a glória de Deus às coisas criadas e obscurece a glória que há em Deus, o entendimento real sobre a sua grandeza e majestade. Quero mostrar para vocês que as três pessoas da divindade possuem esses três atributos que eu citei para vocês agora. Nós falamos sobre a onisciência de Deus. Então, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 15, no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Pai, a primeira pessoa da divindade, é aqui revelada para nós. E o Pai tem a onisciência. Agora, e o Filho também possui essa característica? Nós vamos ver agora no livro de Mateus, no capítulo 9, quando Jesus esteve aqui na terra, mostrando que Jesus também é Deus. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais em mal em vossos corações? Então Jesus também podia ler os corações, ler os pensamentos das pessoas.
sendo que é uma característica que só pertence a Deus. Nós vimos isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Vocês se lembram desse texto? Lá diz que somente Deus pode ler os corações dos homens. E aqui, em Mateus capítulo 9, versículo 4, é mostrado que Jesus possuía a onisciência. E essa onisciência que ele tinha era proveniente da própria divindade dele. Se bem que nesse caso aqui, de Mateus 9, versículo 4, quando Cristo veio como humano, ele não usou o seu poder divino. Então, por que é que Jesus conheceu os pensamentos das pessoas? É porque o Espírito Santo mostrou para Jesus os pensamentos dessas pessoas. E o Espírito Santo só pôde fazer isso porque Jesus já era divino. Mas mesmo assim, Jesus não usou sua divindade. Foi o Espírito Santo que forneceu a Jesus a divindade do Pai para que ele pudesse ver, para que ele pudesse ler os corações das pessoas. Porque Cristo não podia ler o coração das pessoas usando sua própria divindade. Isso ele não podia fazer. Ele estava velado pela humanidade que ele carregava sobre si. Por isso que ele não podia utilizar esse poder que ele mesmo tinha. Isso só para esclarecer para vocês. No livro de João, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Quem? Jesus. Então Jesus, ele tinha também a compreensão da onisciência proveniente de Deus, porque Jesus também era divino. Tanto quanto o Pai, como nós vimos lá em Provérbios 15, versículo 3. E o Espírito Santo também tem essa característica? Sim. Nós podemos ver isso lá em Coríntios, falando do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E no verso 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, também possui a onisciência. Outro exemplo, quanto à questão da onipotência. Sobre a onipotência, nós podemos enxergar aqui no livro de Salmos, no capítulo 139. A onipotência, como vocês já sabem, significa todo o poder. No livro de Salmos, no capítulo 139, no versículo 1 e no versículo 8, é revelado a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. E no verso 8 diz: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Ah, perdão, aqui não é onipotência, é onipresença. Eu falei errado, desculpem. Então aqui revela a onipresença de Deus. O Pai Celestial possui a onipresença de Deus. Ele sabe e conhece todas as coisas, e ele, pela sua onipresença, se acha em todas as coisas. Então, como o salmista diz aqui, se eu subir ao céu, lá tu estás. E se eu for no inferno, se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também se acha. Tu ali também estás. Essa é a característica encontrada no Pai. E no Filho? O Filho também possui a onipresença? Em Mateus capítulo 18, falando sobre o Filho, a segunda pessoa da divindade, nos diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem disse isso? Jesus. Então, Jesus também tem a faculdade da onipresença, porque Jesus também é Deus.
Em Mateus capítulo 28, versículo 20, também se trata sobre Jesus. E ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, se ele está conosco, com cada um de nós, com cada uma de nossas histórias, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, cada um vivemos diferentemente uns dos outros, e ele se encontra conosco todos os dias, isso significa a onipresença de Jesus em nossas vidas, tanto quanto a onipresença do Pai para conosco. Isso prova que Jesus é divino. No livro de Salmos, voltando lá no texto de Salmos, no capítulo 139, nós vemos a onipresença do Espírito Santo. Salmos 139, versículo 7. É dito assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O verso 10. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. E no verso 11 diz: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. E o verso 12: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui no Salmo 139, revela-se a grandeza do Pai e a revelação do Espírito Santo. E o Pai e o Espírito possuem essa faculdade de se acharem em todos os lugares, quer seja na escuridão, quer seja na glória, quer seja em qualquer lugar. O salmista reconhecia que era impossível escapar-se de Deus, porque tanto o Pai quanto o Espírito Santo são onipresentes. Assim também o Filho, que está conosco todos os dias. Agora nós vamos falar sobre a onipotência, que é o último atributo do nosso estudo de hoje. A onipotência, em Gênesis capítulo 28, no versículo 3, diz o seguinte: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Aqui, a bênção de Deus sobre Jacó. E nessa circunstância é revelada o poder do Pai, a primeira pessoa da divindade. O Pai aqui presente revela que ele é onipotente, porque ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. E vejam bem, o fato de Deus poder qualquer coisa significa que ele não erra. Significa que ele não pode pecar, que é impossível ele pecar. Porque o pecado para Deus é algo que não existe. Não existe em sua natureza e grandeza e majestade. Aqui nós vemos a característica do Pai, de que o Pai é o todo-poderoso Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, também nós temos uma outra característica também revelada no Pai, ainda se tratando da primeira pessoa da divindade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, o Todo-Poderoso Deus é revelado com onipotência, com poder e majestade. E aqui nesse texto está falando da pessoa, da segunda pessoa da divindade, que é Jesus. Então, Jesus Cristo também é o Todo-Poderoso, tanto quanto o Pai, que é também o Todo-Poderoso, em grandeza e em majestade. É que aqui eu pensei que se referia ao Pai, eu me enganei na hora. Mas aqui se trata realmente do Filho. Então, tanto o Filho quanto o Pai possuem a onipotência, o Todo-Poderoso Deus. E no Espírito Santo, isso também se manifesta. Por exemplo, aqui em Salmos, no capítulo 104. Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, e são criados,
e assim renovas a face da terra. Aqui revela que o Espírito Santo é criador, porque ele é o todo-poderoso Deus. Não existe nada existente que não tenha sido proveniente do poder criador do Espírito Santo. O Espírito Santo criou todas as coisas, porque ele é o todo-poderoso. Na realidade, o Espírito Santo... Só um minutinho, pessoal. Alô? Desculpa, tá? Em casa, né? Videoconferência é assim mesmo. Foi erro, foi engano. Bom, aqui revela que o Todo-Poderoso Deus, como a atitude por meio do Espírito Santo em criar, o Espírito Santo, ele criou as partículas, ele criou a matéria, ele criou a vida, tá? Ele realmente manuseou a criação. Cristo, ele era a fonte dessas leis, de matéria e de origem. Então, em Cristo, o Espírito Santo deixava se seguir. Então, o Espírito Santo seguia as orientações da sabedoria para a criação de todas as coisas. A gente pode ver isso, por exemplo, aqui em Provérbios, no capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. No versículo 30. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, Cristo, ele era o arquiteto. O Espírito Santo, a concretização de nossa existência. E o Pai seria a fonte do amor para com cada coisa que viesse a existir. Por isso que tudo que existe tem o registro do amor de Deus, por causa do Pai. Aí envolve-se não só o registro do amor, mas também envolve-se a submissão de todas as leis criadas, de tudo o que existe, há uma submissão da matéria para com o seu Criador. E essa submissão é a paternidade do Pai. Por isso que o Pai é chamado de Pai. A primeira pessoa da divindade, ele é o Pai. Por quê? Porque ele exerce paternidade sobre todas as coisas existentes. Nesse caso, Cristo como sendo a ciência, o Espírito, o concretizador da ciência, dando origem à matéria, dando origem à vida, nós temos aí a fusão dos três trabalhando na nossa criação. Tá? E nesse sentido é que nós começamos a compreender bem como Deus realizou a sua obra em nosso favor. Por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é dito, façamos o homem à nossa imagem. Veja bem, façamos, no plural, né? Então o homem foi criado realmente na ação das três pessoas da divindade, cada um no seu posto de ação e executando a obra de criação. E o Espírito Santo finalizando esta obra de criação. Pessoal, agora eu parei, tá? Nós terminamos o estudo sobre a condição de existência e deixo agora vocês livres para perguntarem. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês perguntarem, porque eu tenho agora uma outra classe lá na frente, né? Então, eu quero deixar vocês livres para perguntarem, comentarem alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, sintam-se livres agora para falar, tudo bem? Vocês podem tirar o microfone de vocês do mudo, né? E podem falar. Oi, pode falar. Já estamos de volta e é hora de se acomodar no sofá, porque começa... Opa. Agora gira aqui. Era o José Amarantes queria falar de alguma coisa aí. Ah, é? Fala, Zé, pode falar. Será que dá para você ouvir? Tá uma bagunça danada aí, não dá para ouvir? Eu estou ouvindo você, Zé. Pessoal, mutem os microfones de vocês. Pode falar, Zé. É o seguinte, essa questão que você falou aí do tempo, a gente aqui na Terra, a gente tem noção, tem a referência de ver o tempo assim, linear, né? Um dia após o outro, e os que vai passando fica no passado, do presente e depois no futuro, né? Certo.
esse negócio que você falou aí, que Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todo o tempo também ao mesmo tempo, explica aquela questão que você falou, porque dá a impressão que Jesus morreu 2 vezes, né? Sim. Para criar a gente e para salvar. Então, isso explica que ele morreu uma vez só, e a questão que nós ficamos pensando assim, se ele morreu lá no passado, antes da criação do mundo, como é que ele morreu de novo quando ele veio para o mundo aqui, né? Isso, no ano 31. Isso, então é isso aí que você está falando, explica, né? Porque o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, né? Exatamente, Zé. Isso explica mesmo. É que a divindade, ela não depende de espaço para existir. O espaço que depende da divindade para existir. Então, quando Cristo foi oferecido como Cordeiro Morto na presciência, esse evento ligou-se ao ano 31, quando Cristo morreu na cruz. Foi um único evento. Tá? Agora, como isso se processou, realmente é um grande mistério. Mas a realidade é essa. A realidade é que Deus transpõe o tempo e o espaço para realizar as suas obras. E isso revela o seu poder para conosco. Okay. Ô, Edilson, outra coisa. Essa maneira que a gente vê o tempo é diferente na perfeição, quando antes do Adão pecar? O tempo lá, ele era diferente do que a gente vê hoje? Olha, Zé, de acordo com Salmos, capítulo 19, que fala sobre o tempo, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus colocou uma tenda para o sol. Essa tenda para o sol significaria o firmamento de nossa estrela, o sol, ainda manter o sincronismo de tempo que existe nos céus da glória. Então, o tempo dos céus da glória e o tempo que existe para nós é o mesmo tempo. É a mesma funcionalidade, de pôr do sol a pôr do sol, dia e noite. Só que a diferença é que no reino da glória, a noite, ela não é como a nossa noite, né? A nossa noite é escura, é estranha, é perigosa, a gente tem até receio. Mas no reino de Deus não é assim, não funciona dessa maneira. No reino de Deus, não existe essa escuridade que existe aqui no nosso universo. Mas o tempo, em sua função e mecanismo, é idêntico, a mesma coisa. Segue o mesmo princípio do tempo. Mas isso só na Terra, viu, Zé? Entendi. Só no planeta Terra. Obrigado, Edilson. Nada? Edilson, Davi. Oi, Davi, pode falar. Vou ser bem breve. Existem alguns teólogos que entendem que se nós aceitarmos que existem 3 pessoas distintas, nós estamos pensando como os pagãos que acreditavam em vários deuses. Sim. Inclusive tem um teólogo, até nosso mesmo, que diz que Deus ele se manifestou de várias formas. Ou seja, a palavra se encarnou e assim por diante. Já ouviu esse pensamento também, é lógico, né? Já. E nessa ideia de trindade, como nós podemos justificar uma pessoa assim, que não estamos tendo 3 deuses? Bom, a questão do politeísmo, o politeísmo, ele se baseia em mais de um Deus com o seguinte princípio. O princípio de que o outro Deus é diferente do primeiro Deus. O politeísmo, ele defende deuses diferenciados. O Deus Sol é diferente do Deus Lua. E o Deus Estrela, ou o Deus Planeta, ou o Deus Pedra, qualquer tipo de Deus, possui naturezas específicas diferentes de outro tipo de Deus. Então, o politeísmo, ele defende não a igualdade que há em Deus, ele defende a diferenciação entre seres que se consideram ou são chamados de Deus, ou de deuses. Cada um com poder, né? Cada um com poder limitado. Cada um com poder limitado. Essa diferenciação, na questão da divindade, isso não existe. Então, quando lá você pega Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando diz que Deus é o único Senhor, ali está revelando que ele é o único ser divino. Ali não está se referindo ao único em quantidade.
está se referindo a ele ser o único divino, em relação a qualquer outra suposição que alguém pudesse dar a se chamar de Deus. Então, qualquer outra suposição não existe, só existe um ser divino. Esse ser divino é Deus. Agora, não se trata de quantidade, de elementos de quantidade, mas trata-se de sua natureza singular. Refere-se apenas a Deus. Por isso que os teólogos chamam lá o termo único em hebraico, de Deuteronômio 6,4, como unidade composta. Por que é uma unidade composta? Porque é o mesmo caso de marido e mulher serem uma só carne. É uma unidade composta. Homem e mulher são seres, são dois indivíduos, né? Distintos, separados, mas eles são um só, porque possuem uma mesma natureza. Isso acontece também em Deus. Então, nós somos, na realidade, um reflexo de Deus. Nós somos a imagem de Deus. A condição de existência, ela mostra nitidamente que qualquer coisa que pudesse existir deveria ser igual a Deus. E, nesse sentido, deveria, então, haver um mediador para resolver esse problema. Por isso que deveria existir a segunda pessoa da divindade. Mas mesmo havendo a segunda pessoa, não resolveria o problema. Porque ele, ao interceder, ele sofreria o banimento da glória da primeira pessoa. Então, no caso, nós precisaríamos de uma terceira pessoa para interceder sobre o passo da segunda pessoa, de modo que fosse satisfazer, assim, a condição de existência, que seria a igualdade com a primeira pessoa, que é Deus. Nesse caso, as três pessoas são o padrão da divindade. Não existe outro tipo de trindade que não seja Deus. É um padrão existente na divindade. Maravilha. Então, quando é dito por aí, né, sobre que isso é adorar deuses, quando a gente fala de que Deus é trindade, não é verdade. Porque a adoração a deuses, né, ela, em termos politeístas, refere-se a deuses diferenciados em natureza um do outro. E tem uma coisa interessante, Davi, que eu quero detalhar mais, só um pouquinho mais. Tá. Na Bíblia original hebraica, eu tenho ela aqui, a Bíblia original hebraica, e lá, logo no início, quando fala sobre Bereshit, que é a criação, o Gênesis, logo no início é revelada a palavra Elohim, como criador, e não Eloá, como criador. E Elohim é plural de Eloá, e Eloá é criador ou Deus. E no hebraico, Elohim são deuses. E logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando é dito que no princípio criou Deus, no hebraico está dizendo assim, no princípio criou deuses, no plural. Legal, e isso legal. não tem nada a ver com a cultura de Israel, porque o texto foi inspirado por Deus, não foi inspirado pela cultura de Israel. Ótimo. E também aquela ideia de que Jesus, no seu pensamento, Jesus deixou a divindade com o Pai. Existe o pensamento, mesmo nosso adventista, em que Jesus nunca usou a sua divindade para si próprio, sempre pelos outros que ele usou, que também então não é verdade. Não, E ele sempre nunca... foi o Espírito Santo em quem intermediou. Porque assim, quando Cristo esteve na Terra como ser humano, ele não podia usar a divindade própria dele, não. Ele não podia fazer isso. Tá? E isso Ele não estava com ele também a divindade, correto? Não estava com ele. Ele velou. A sua divindade foi velada pela humanidade que se achava nele. Só que é o seguinte, só que essa divindade ficou com o Pai. Tá, ótimo. É por isso que ele fala assim, Pai, glorifica-me com a glória que deixei desde da fundação, antes da fundação do mundo, é isso mesmo? Isso, então aí é a condição de existência. Tá, peguei. Ótimo. A condição de existência é esse texto aí. Ótimo, amém. Legal. Obrigado, Deus. Não, eu que agradeço. Alguém quer comentar mais? Perguntar? Gente, eu tenho uma outra sala daqui a pouco, então eu vou fazer o seguinte, o nosso tempo já está avançado, se vocês tiverem perguntas, coloquem no grupo, tá? E a gente vai estar tentando responder para vocês, tudo bem? Gente, eu agradeço muito a visita de vocês, Deus abençoe a todos vocês, tenham um excelente sábado, tá? Na presença e na paz do Senhor Jesus. Eu vou aqui concluir com uma oração, eu vou fazer uma oração, então a gente conclui o nosso estudo de hoje. Bendito Deus, agradecemos a Ti, porque realmente Tu és maravilhoso.
e tens iluminado o caminho do teu povo. Abençoe-nos com a tua misericórdia e teu amor na continuidade desse sábado. Que tenhamos uma paz sabática e a bênção sabática por meio do teu amor. Agradecemos por este privilégio de estudarmos tua palavra, em nome de Jesus. Amém.